eu quis fazer em duas partes, porque senão ia ficar muito grande e também ia ficar um pouco cansativo, né? Mas então, voltando, então eu fiquei todo esse tempo, como diz o ditado, empurrando com a barriga, né? Então, e eu nunca estava bem, né? Então, assim, e eu já estava acostumada com isso, eu achava que isso era normal, eu achava que aquela melancolia, é, aquele, as crises de ansiedade que eu tinha regularmente, eram normais, né? E muito pior, eu achava que tinha algo errado comigo, porque como não se fala sobre isso e nem entre amigos, nem com pessoas às vezes até mais próximas, você acha que tem algo errado com você. Então eu só seguia, né? A gente só segue, porque a gente não sabe o que a gente tem, a gente não tem uma pessoa que fale para nós o que está acontecendo e que te entenda e que acolha todos os seus sentimentos. Então, e muito pior, que invalidam todos os seus sentimentos. Então, é muito complicado. Então, porém, eu acho que nos últimos 4 anos, né, acho que também com a pandemia também, acho que acabou se agravando um pouco, né, o meu quadro foi ficando um pouco mais sensível. As minhas crises de ansiedade foram se tornando muito recorrentes e as minhas crises, elas são como um infarto. Eu tenho uma taquicardia muito forte, começo a sentir molência nas pernas, a minha perna fica mole, eu tenho a sensação de que eu vou desmaiar, dá um ataque cardíaco dá uma sensação horrível eles falam nessa sensação de morte, então é o que eu consigo descrever sobre isso. E foram se tornando muito frequentes, a ponto de eu ter várias outras complicações decorrentes, né, dessas crises de ansiedade, que eu só estava tomando remédio, né, só que o que acontece depois eu fui entender que os antidepressivos, eles são remédios muito antigos que tem disponíveis, né? E assim, para algumas patologias, no caso a minha, por exemplo, que é uma depressão grave, os remédios, e para mim, né, especificamente, eles agem, por mais que eu tome vários remédios ou aumente a dosagem do remédio que eu tomo, eu não vou conseguir ter uma qualidade de vida. Eu não vou conseguir ficar 100% bem. Eu não vou conseguir, e eu tô falando aqui mais do lado psíquico, onde os remédios agem, né? E não falando de um geral, que a gente pode aqui estender para atividades físicas, uma qualidade de vida melhor, enfim, dentre outras coisas. A psicoterapia, que é importantíssima, né? Então, eu tô falando dos remédios mesmo, né? Então, eles não conseguem atingir o 100% deles dentro do meu cérebro. Então, digamos que eu sempre ficava no 70, sempre era 70, e eu me acostumei com esse 70. Esse 70 era era um estado melancólico, era um estado em que eu nunca estava bem, E aí, no ano passado, né, em 2022, 23, assim, foi mais ou menos nessa transição. Eu estava numa nova cidade, eu estava, assim, numa fase inicial de um relacionamento e que meu corpo não aguentou mais. Aí, quando o seu corpo não aguenta, não adianta você empurrar mais com a barriga,
Então, o que que a minha depressão fez, o que o meu corpo fez, foi parar. E foi exatamente o que aconteceu comigo, eu parei. Assim, começou com uma anemia importante, e aí eu tratei essa anemia, né, que eu tava com muita apatia, sem vontade de comer, muita sonolência. Então eu tratei essa anemia, porém os sintomas persistiram, porque não era uma anemia apenas, né? Então foi piorando. E infelizmente, num lugar onde eu estava, não tinha nem um psiquiatra disponível para eu passar. Eu digo sem ser particular, e eu não tinha condições de pagar um médico particular para mim. Então, eu, junto com o meu companheiro na época, decidi voltar para São Paulo para eu poder ficar com a minha família, porque o meu companheiro na época estava fazendo tudo o que ele podia, mas ele também tinha a vida dele, tinha as coisas dele e infelizmente não tinha mais como eu ficar naquele lugar. E aí eu voltei para São Paulo e foi aí que as coisas pioraram ainda mais, né? Então, eu realmente fiquei uma média de 5 meses na cama, com depressão, sem conseguir fazer as coisas mínimas do dia a dia de um ser humano, que é comer, tomar banho e dormir. Então, se antes eu só queria dormir, agora eu já estava num estágio que eu não conseguia mais dormir, sem remédios, eu não conseguia mais ficar bem, as minhas crises de ansiedade estavam, assim, acabando comigo. Foi onde eu acabei me viciando no Rivotril, porque eram em gotas, então eu tomava desenfreadamente porque eu queria que passasse aquelas crises, aquelas sensações ruins que eu estava sentindo, e eu não percebi que eu acabei sem controle nenhum. O que eu achava que eu tinha o total controle sobre a minha vida, a gente só acha que a gente tem. Eu não tinha controle mais nenhum, então eu acabei tomando muito Rivotril. E aqui em São Paulo eu consegui passar com o médico do posto e comecei a fazer psicoterapia online. E aliás foi, acho que, uma das coisas que mais me salvou até eu encontrar a cetamina. Então eu passei a fazer psicoterapia 2 vezes por semana. A dosagem do medicamento estava muito alta mesmo. Só que eu não melhorei. Eu consegui sair do estado catatônico que eu estava, de ficar só na cama, para começar a comer um pouco, começar a tomar banho, porque assim, só assim, o simples fato de eu tomar banho, a minha mãe tinha que ficar no banheiro junto comigo, porque eu tinha medo do que poderia me acontecer. Não sei o que pode acontecer com uma pessoa tomando banho, mas eu tinha medo de ficar sozinha. E sair na rua, então, era um pesadelo, E assim, ir até a esquina, não é sair e ir para lugares longes, não. Fazer as coisas mais simples que vocês podem imaginar, eu não estava conseguindo fazer. Então, e por aí se seguiu. Então, com a psicoterapia, com a alta dos remédios, eu consegui ter um respiro, mas assim, muito pequeno, comparado ao que a gente pode chamar de um quadro normal, de uma pessoa funcional, de um adulto funcional. Então, começaram, né, e diferente da minha outra crise que eu tive, que eu fiquei que eu tive um surto, então você fica fora da realidade, você não tem muita percepção do que está acontecendo com você, né, você fantasia muitas coisas, você mistura a realidade
enfim, com fantasia mesmo, né? Dessa vez eu estava completamente consciente. E você ter consciência do que está acontecendo com você, de exatamente tudo que está sentindo, tudo exatamente do que está se passando, talvez tenha sido muito pior. Porque aí, dessa vez, eu tive pensamentos suicidas. Coisa que eu nunca tinha tido antes. E que, para vocês verem lá no HC, falaram que eu não ia ter outra crise igual eu tive e que eu não iria passar por isso de novo. E eu passei e foi muito pior. Ou igual, não sei. Eu não sei mensurar, porque como eu falei para vocês, eu tava numa internação. Então é muito diferente, porque você se sente muito mais seguro quando você tá no hospital. Porque você tá ali cercado de médicos, enfermeiros, tem pessoas cuidando de você ali, digo, cuidado específico, né? Porque a nossa família, nossos amigos e pessoas que estão próximas a nós, pode tentar, eles podem tá ali com você, e que é muito importante, só que às vezes você precisa de ajuda profissional, né? Então, eu comecei a ter ideação suicida, né? E é muito difícil de falar isso, é muito pesado, né? É um assunto pesado. Ia planejar tudo na minha cabeça, onde ia ser, como ia ser, o que eu iria fazer. Então, novamente, eu tive um fio, né, de sanidade, assim como eu tive lá atrás para pedir para minha família me internar. Eu tive um fio de sanidade para falar assim, eu preciso agir agora, eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque não tá acontecendo algo de muito errado aqui, e definitivamente estava.